Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Queria, antes de mais, saudar-vos a todos vós que estáis nesta Basílica, aqui dentro, mas também saudar aqueles que, estando aqui tão perto, não puderam entrar, porque já não havia lugar, e que se encontram nas duas colunatas e que nos acompanham através de transmissão, por meio da difusão. E saúdo também todos aqueles que nos acompanham a partir de suas casas, através da transmissão deste momento de vivência do primeiro sábado que estamos agora a fazer. E vamos iniciar este momento da vivência dos primeiros sábados com um cântico. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Santa Maria, sempre virgem escolhida, coração novo que Deus habita. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Podeis sentar-vos. O cântico que acabamos de cantar é um cântico ao Coração Imaculado de Maria, porque a devoção dos primeiros sábados é uma devoção de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Esta devoção foi pedida por Nossa Senhora na aparição de 13 de julho e depois concretizada na aparição a Lúcia, em Pontevedra, em 1925. E desta devoção dos primeiros sábados, como sabeis, fazem parte 4 elementos. Por um lado, a confissão com sentido reparador, que quando não é possível fazer no próprio dia, se pode fazer num outro dia. A comunhão dos primeiros sábados, a oração do terço, acabámos de o fazer na Capelinha das Aparições, e 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando os mistérios do Rosário. E aqui no Santuário nós associamos este último momento a este momento em que refletimos sobre a mensagem de Fátima, em que expomos o Santíssimo e meditamos um dos mistérios do Rosário conforme o pedido de Nossa Senhora diante do Santíssimo Sacramento. Hoje, o tema de reflexão que nos ocupa nesta primeira parte é a aparição do mês de agosto. Isto é, este ano temos procurado vir acompanhando em cada mês como tema a aparição desse mesmo mês. Começámos em maio, com a aparição, ou melhor, começámos antes com as aparições do anjo e depois, a partir de maio, temos visto cada uma das aparições. Portanto, hoje, calha-me falar-vos da aparição do mês de agosto. Como sabem, a aparição do mês de agosto tem uma particularidade, e a particularidade é o facto de ter sido a única aparição da Nossa Senhora que não foi no dia 13 e que não foi na Cova da Iria. Não foi no dia 13, porque no dia 13 os videntes tinham sido levados pelo administrador de Vila Nova de Orém. Primeiro os interrogou em casa dos pais do Francisco e da Jacinta, depois levou-os para os continuar a interrogar na residência paroquial de Fátima e, por fim, dizendo que os levava à Cova da Iria para a aparição, levou-os para Orém, o que significa que não estiveram presentes na Cova da Iria no dia 13 e a aparição não se deu no dia 13.
voltam a casa de seus pais no dia 15 de agosto e a aparição tem depois lugar no dia 19. Convido-vos a ouvir o relato que a Irmã Lúcia faz desta aparição. Diz a Irmã Lúcia: andando com as ovelhas na companhia do Francisco e do seu irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer e tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos ao seu irmão João que a fosse chamar. Como ele não queria ir, ofereci-lhe para isso 2 vinténs e ele lá foi a correr. Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz a que chamávamos relâmpago e, chegada à Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que vosso Messê me quer? Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Que é que vosso Messê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas, vestidas de branco, o outro que o leva o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora disse: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Este é o relato que a Irmã Lúcia nos faz desta aparição do mês de agosto. Eu começo por destacar alguns dos muitos aspectos que, enfim, seriam uma oportunidade de reflexão a partir desta aparição do mês de agosto. Obviamente, não podemos refletir em todos eles, porque o tempo é escasso, não daria, e eu quero sublinhar apenas um deles. Mas refiro a alguns temas. Por um lado, Nossa Senhora anuncia, neste mês de agosto, esse milagre que haveria de acontecer na última aparição para que acreditassem, que é o chamado milagre do sol, que depois se vem verificar aqui na Cova da Iria, no dia 13 de outubro. Por outro lado, Nossa Senhora indica já o desejo de que seja construída uma capela em sua honra no lugar das aparições. Também este pedido depois será de novo reforçado na aparição do mês de outubro. Um outro aspecto relevante é a preocupação pelos doentes. Reparem que nas várias aparições, com frequência aparece isto: o pedir pelos doentes, rezar pelos doentes. Isto é, os videntes, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, recebiam os pedidos de tantas pessoas que diziam: olha, pede a Nossa Senhora por este, por aquele que está doente. E eles pedem. É muito interessante que esta questão da fragilidade humana, que se reflete nomeadamente na doença, seja uma questão tão presente nas aparições de Fátima. Não apenas pela sensibilidade dos pastorinhos, mas também pela receptividade de Nossa Senhora. Isto é, aquilo que as aparições mostram é que Nossa Senhora não fica indiferente a este sofrimento. Pelo contrário. Um outro aspecto é a exortação que Nossa Senhora faz à oração e aos sacrifícios pelos pecadores. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Escutávamos no relato da Irmã Lúcia. De facto, na mensagem de Fátima, esta exortação à oração e aos sacrifícios muitas vezes estão unidos. Muitas vezes aparecem unida a exortação ao pedido de oração e de sacrifícios. E não é por acaso. É que os sacrifícios não valem por si mesmos, mas pelo que indicam, pelo que transmitem, pelo sinal que são do amor que lhes está na origem. E por isso a oração dá sentido aos sacrifícios. Manifesta o sentido dessas ações. Por outro lado, chama a atenção que esta exortação que aparece no mês de agosto estava já
de alguma forma contida naquela oração, que Nossa Senhora, naquela jaculatória, que Nossa Senhora ensina aos pastorinhos na aparição de julho e que nós rezamos cada vez que rezamos o terço. Na aparição de julho, Nossa Senhora disse: quando rezardes o terço, dizei, depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Portanto, é algo que não é exclusivo desta aparição de agosto, aparecia já na aparição do mês anterior. No entanto, todos estes aspectos são importantes, mas eu hoje gostaria de me fixar num outro aspecto, que é a questão da oração e do pedido insistente de oração. O apelo à oração aparece claramente em dois momentos desta aparição do mês de agosto. Por um lado, Nossa Senhora começa por dizer: quero que continueis a rezar o terço todos os dias. Logo de início, recorda-lhe esse pedido: continuem a rezar o terço todos os dias. E no final, tem aquela exortação que vos li agora mesmo: rezai, rezai muito. A exortação à oração é a exortação mais vezes presente nas aparições de Fátima. E não apenas nas aparições de Nossa Senhora, também nas aparições do anjo. Reparem que o anjo não só ensina 2 orações aos pastorinhos, na primeira e na terceira aparição, como na segunda aparição lhes diz: que fazeis, orai, orai muito. Portanto, este apelo é um apelo que atravessa toda a mensagem de Fátima. O apelo à oração e, concretamente, o apelo à oração do terço. A rezar o terço todos os dias. Em cada uma das aparições, de maio a outubro, Nossa Senhora repete sempre que rezem o terço todos os dias. E, portanto, é sobre essa oração em concreto, o terço, que eu gostaria de falar hoje e de ver convosco, a partir da mensagem de Fátima, precisamente este aspecto. A oração do terço é a devoção mariana por excelência. Quer isto dizer que a oração a Nossa Senhora passa habitualmente, passa de forma muito natural pela oração do terço. Quem é devoto de Nossa Senhora não deixa de rezar o terço. Portanto, é, sem dúvida, a devoção mariana por excelência. E a sua importância é de tal ordem que não só os papas, ao longo dos tempos, várias vezes se referiram à oração do terço e à sua importância, como o Papa São João Paulo II dedicou ao Rosário um ano. Certamente estáis recordados que de outubro de 2002 a outubro de 2003, isto é, do mês do Rosário de 2002 ao mês do Rosário de 2003, nós vivemos um ano do Rosário. Um ano que nos sintonizou especialmente com esta oração mariana por excelência e que nos ajudou a compreender com maior profundidade, precisamente, a oração do terço. É interessante que logo na primeira aparição, na aparição do mês de maio, Nossa Senhora pede que rezem o terço todos os dias, sem dúvida. Mas há uma outra referência ao terço. Estamos todos recordados que nesta aparição do mês de maio, quando a Lúcia pergunta se vão para o céu, se ela vai para o céu, e recebe a resposta de que a Jacinta é ela sim, e o Francisco, sim, mas tinha de rezar muitos terços. E quando dizem ao Francisco aquilo que Nossa Senhora tinha dito, qual é a reação de Francisco? Ó minha Nossa Senhora, terços, rezo todos quantos vós quiserdes. E de facto vai ser depois a oração a ser a grande marca característica do Francisco. Francisco destaca-se pela oração e pelo seu apego ao terço. Pelo seu apego ao terço. E de tal ordem e de tal forma que mesmo depois de ter falecido, vai ser o seu terço, as suas contas, que permitirão identificar o seu corpo. Quando se abre o seu túmulo no cemitério de Fátima para fazer a transladação para esta basílica, são as contas, isto é, o terço, que permite que o Pai identifique o corpo do Francisco. Isto é,
o terço tornou-se parte da própria identidade de São Francisco Marto. Obviamente que o terço não nasceu em Fátima, nem nasceu com as aparições de Fátima. É muito anterior e muito mais antigo. Mas também é verdade que as aparições de Fátima e a mensagem de Fátima foram e são um impulso enorme à difusão do terço e um sublinhar da importância desta forma de oração que é o terço. Por isso, nunca é demais destacar a importância desta oração a que Nossa Senhora convida e apela também na aparição do mês de agosto que nos ocupa. E eu vou sublinhando a importância, eu gostaria de sublinhar alguns aspectos da importância do terço, precisamente a partir daquilo que o Papa São João Paulo II nos deixou como reflexão na Carta Apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria. E o Papa deixa-nos, antes de mais, o seu testemunho pessoal. O Papa diz, logo no segundo número deste documento, o Rosário é a minha oração predileta. São as palavras do Papa São João Paulo II. O Rosário é a minha oração predileta. E depois vai explicando a importância da oração para si, dizendo sobre o fundo das palavras da Ave Maria, passam diante dos olhos da alma os principais episódios da vida de Jesus Cristo. Eles dispõem-se no conjunto dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos e põem-nos em comunhão viva com Jesus, poderíamos dizer, através do coração da sua mãe. Ao mesmo tempo, o nosso coração pode incluir nestas dezenas do Rosário todos os factos que formam a vida do indivíduo, da família, da nação, da Igreja e da humanidade. Acontecimentos pessoais e do próximo, e de modo particular daqueles que nos são mais próximos, mais familiares e que mais estimamos. Assim, conclui o Papa São João Paulo II, a simples oração do Rosário marca o ritmo da vida humana. Marca o ritmo da vida humana. E esta é uma das características principais da oração do terço, que é esta dimensão contemplativa. Rezar o terço é contemplar esta presença de Jesus Cristo e os mistérios da sua vida. É contemplarmos a nossa vida a partir de Deus e do seu amor. Há esta dimensão contemplativa que é inerente à própria oração do terço. O Papa São Paulo VI já tinha advertido sobre a importância de preservar esta dimensão contemplativa na oração do terço, dizendo que não pode ser simplesmente um repetir de palavras. Tem de potenciar esta meditação da vida do Senhor, dos mistérios da vida do Senhor e da leitura da nossa vida à luz da vontade de Deus. No entanto, há ocasiões em que, obviamente, nós não temos oportunidade para fazer grandes meditações. Há ocasiões em que a oração do terço não nos permite esta atitude contemplativa tão explícita. E por isso não consigo resistir a citar-vos uma passagem insuspeita do Papa Francisco. Porquê? Porque é num documento recente, na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai sobre a santidade, o Papa Francisco diz a uma certa altura que, de facto, por vezes é difícil esta meditação, mas, cito palavras do Papa Francisco, conversar com Maria consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. Ela, a Mãe, não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa connosco. É suficiente sussurrar uma, outra e outra vez Ave Maria. É isso que nós fazemos quando rezamos o terço, mesmo quando não temos grande oportunidade de meditar com maior profundidade os vários mistérios. E esta confiança que tantas vezes nos anima quando rezamos o terço. Esta confiança de quem sabe que no regaço de Maria estamos bem. De quem lhe pode confiar aquilo que aflige, que preocupa, que nos tira a paz interior. Uma outra característica da oração do terço é o ser profundamente evangélica. Isto é, no fundo é uma síntese do Evangelho. Quando nós olhamos para os mistérios,
Temos os mistérios da alegria, os mistérios gozosos, que hoje meditamos. Temos os mistérios da luz, que acompanham a vida pública de Jesus. Os mistérios da dor, dolorosos. E os mistérios da glória, gloriosos. E estes mistérios do nosso dia-a-dia. Ligado com este aspecto, há uma outra acentuação do próprio rosário, desta oração, que é o seu caráter centrado em Jesus Cristo. Nós somos cristãos porque acreditamos em Jesus Cristo, porque somos discípulos de Jesus Cristo. Ora, a oração do terço centra-nos naquilo que é fundamental da nossa fé, Jesus Cristo e o seu mistério. É Ele que está no centro da oração do terço. Basta olhar para os mistérios que meditamos. Podemos dizer que é, de alguma forma, Jesus Cristo e os momentos da vida de Jesus Cristo vistos a partir dos olhos de Maria, a partir de Nossa Senhora. O Papa Bento XVI foi peregrino deste santuário em 2010. Possivelmente, alguns de nós estivemos cá presentes, certamente, isto não é possivelmente, estivemos mesmo. Provavelmente uma parte significativa de nós acompanhou esta visita do Papa em 2010. E o Papa Bento XVI, no dia 12 de maio, portanto na vigília, à noite, na capelinha, disse o seguinte a propósito da oração do terço, como introdução a essa oração do terço. O rosário, disse Bento XVI, permite-nos fixar o nosso olhar e o nosso coração em Jesus, como a sua mãe, modelo insuperável da contemplação do Filho. Ao meditar os mistérios, ao longo das Ave-Marias, contemplamos todo o mistério de Jesus. Contemplamos a participação íntima de Maria nesse mistério e a nossa vida em Cristo hoje. Foram palavras do Papa Bento XVI. Já agora, permitam-me um parênteses. A própria mensagem de Fátima aponta, em última análise, sempre para este seguimento de Jesus Cristo. E no centro do recinto do santuário, o que está precisamente é a imagem de Jesus Cristo, é o Sagrado Coração de Jesus. A capelinha não está no centro. A capelinha aponta para esse centro. Bom, se o terço tem esta centralidade de Jesus, não deixa, por isso, de ser uma oração mariana. Como dizia o Papa Bento XVI, é contemplar o mistério de Cristo a partir de Maria e dos olhos de Maria. E por isso, o Papa São João Paulo II, na carta sobre o Rosário, a carta apostólica sobre o Rosário, diz que rezar o terço significa recordar Cristo com Maria. Isto é, nós meditamos os mistérios da vida de Cristo com Maria, acompanhados por ela. Que rezar o rosário significa aprender Jesus Cristo a partir de Maria, isto é, assumi-la como mestra, que nos ensina a conhecer Jesus Cristo. Por outro lado, rezar o terço é configurar-se com Cristo, com Maria e como Maria, aprender dela o que significa sermos cristãos. Há um prefácio de uma das missas que diz o seguinte a propósito de Nossa Senhora. Ela é a imagem sublime da vida evangélica e, olhando assiduamente para ela, aprendemos os vossos caminhos. Com a sua inspiração, ela nos ensina a amar-vos sobre todas as coisas. Com a sua atitude espiritual, convida-nos a contemplar o vosso verbo. Com o seu coração, anima-nos a servir os irmãos. Isto é, rezar o terço é tomar Nossa Senhora como mestra de vida cristã. Aprender o que significa sermos cristãos. Mas é também suplicar, apresentar a Deus as nossas súplicas. Isto é assumir Nossa Senhora como nossa intercessora, por meio de quem apresentamos ao Senhor as nossas preces, as nossas súplicas. E por fim, o Papa São João Paulo II diz também que rezar o terço é aprender a anunciar Jesus com Maria. Isto é, que também a oração do terço nos estimula ao testemunho cristão, à evangelização, à missão.
Um outro aspecto é a dimensão de igreja, de oração eclesial que o terço tem. O terço une-nos, faz-nos sentir um corpo, faz-nos sentir unidos. E essa é uma experiência que nós fazemos aqui no Santuário de Fátima em cada dia. Sobretudo no terço da noite, terço das 21h30, quantas vezes não temos grupos vindos de tantos países diferentes, línguas diferentes, que não conhecemos, que não falamos, e, no entanto, conseguimos rezar juntos. E rezamos efetivamente juntos. Cria unidade. Faz-nos sentir em comunhão uns com os outros. Faz-nos sentir igreja. Faz-nos experimentar o que significa ser igreja. Uma igreja católica, isto é, universal. E, por fim, uma outra característica do terço, e sobretudo do terço em Fátima, é ser por excelência a oração da paz. É muito interessante que, logo na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora diz aos pastorinhos: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E há outros momentos nas aparições em que depois Nossa Senhora vai ligar o terço à oração pela paz, ao pedido pela paz. O terço é, por excelência, a oração da paz. O Papa São João Paulo II dizia: não se pode recitar o rosário sem sentir-se chamado a um compromisso ao serviço da paz. E Fátima vem sublinhar isto. Vem sublinhar o quanto o terço é a oração da paz. Bom, o tempo vai-se esgotando e por isso não podemos ir muito mais além, mas eu não posso terminar sem sublinhar o quanto o Papa Francisco tem insistido frequentemente sobre a oração do terço e a importância da oração do terço. Recordo que, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Rosário em 2016, o Papa Francisco deu o seu próprio testemunho e disse: o Rosário é a oração que sempre acompanha a minha vida. É também a oração dos simples, dos santos. É a oração do meu coração. E porque é a oração que ele estima assim tanto, em maio do ano passado, enviou aos cristãos de todo o mundo uma breve mensagem, uma breve carta, convidando todos a rezar o terço. Recordo que o contexto era da pandemia, não havia celebrações em muitos lugares, as celebrações não tinham participação da Assembleia, e o Papa vem dizer: é verdade, não podemos participar nas nossas celebrações, mas há algumas coisas que podemos fazer, nomeadamente rezar o terço, rezá-lo em família, ou individualmente, mas rezar o terço. Em setembro passado, está quase a fazer um ano, o Papa voltou a apelar a que, cito, sejamos fiéis ao costume de rezar o terço em comunidade e, sobretudo, em família. E, nessa ocasião, recomendou que, meditando todos os dias nos mistérios da vida de Maria à luz da obra salvífica do seu Filho, compartilhem com ela as suas alegrias, preocupações e os momentos de felicidade. Já este ano, o Papa Francisco promoveu uma maratona de oração no passado mês de maio. Uma maratona de oração consistia em quê? Em rezarmos o terço todos os dias do mês de maio, com uma intenção própria, pedir o fim da pandemia. Isto para dizer, o Papa Francisco tem sublinhado e destacado com frequência a importância da oração do terço. Algo que a mensagem de Fátima nos convida a fazer. Bom, e termino por aqui. Haveria muito mais a dizer sobre a oração do terço, esse pedido insistente de Nossa Senhora neste lugar. Mas eu gostaria de terminar esta reflexão com uma chamada de atenção. O mais importante não é o que podemos dizer sobre o terço. O mais importante é rezá-lo. O que podemos dizer sobre o terço ajuda-nos a perceber a sua importância. Mas o que conta, de facto, é que o rezemos. É que acolhamos este desafio, este apelo, esta exortação de Maria e não deixemos de rezar o terço
todos os dias, como ela nos pede. Preparemo-nos para a adoração do Santíssimo Sacramento, imitando os santos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezemos juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. À imagem dos santos pastorinhos, aceitemos também nós o convite à adoração eucarística diante do Senhor escondido. Adoremo-lo por breves momentos em silêncio. Neste tempo de oração, procure cada um estar como entender melhor para rezar, de joelhos ou sentados. Hoje meditamos no segundo mistério luminoso, o mistério das bodas de Caná.
Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. Maria, Jesus e os discípulos foram convidados para este casamento em Caná. Não sabemos se existia algum parentesco entre Jesus e os noivos, nem sequer sabemos o nome dos noivos. Sabemos apenas que Maria e Jesus estavam lá porque tinham sido convidados. Isto é, o milagre de Caná foi possível porque Jesus e Maria não foram deixados de fora, mas antes foram chamados a estarem presentes naquele momento importante. Porque Deus nunca se impõe, a presença de Jesus na nossa vida depende da nossa vontade, do nosso desejo de estar presente, que Ele esteja presente. Depende de o convidarmos ou não para a nossa vida. Do mesmo modo, se desejamos que Maria interceda por nós e esteja presente na nossa vida, é preciso convidá-la. A nossa disponibilidade para acolher Jesus Cristo é que torna possível o milagre da sua presença salvífica na nossa vida. E a oração é por excelência convite para que Jesus fique conosco. Contemplemos a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Agradeçamos-lhe este grande dom de o sabermos no meio de nós e peçamos-lhe a graça de nunca nos esquecermos de o convidar para a nossa vida. Do Evangelho segundo São João. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser."
É Maria que se dá conta da dificuldade da situação naquelas bodas. Atenta às necessidades dos outros, é ela que se apercebe que faltará o vinho. É ela que vai ter com Jesus e lhe transmite o que estava a acontecer. É ainda ela que intercede junto do seu filho pelos noivos em dificuldade. Tal como então, também hoje, na glória, Nossa Senhora continua a interceder por nós junto de Jesus. Ela dá-se conta das nossas dificuldades e preocupações, conhece as nossas tristezas e receios e vem em nosso auxílio. Por esse motivo, dirigimos-lhe as nossas súplicas, cheios de confiança na sua intercessão materna. Mas é Maria também que exorta os serventes a fazerem tudo quanto Jesus lhes disser. Isto é, ela não apenas intercede por nós, mas exorta-nos, como exortou os serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Não basta a súplica confiante. É igualmente fundamental aprender de Maria esta disponibilidade para a vontade de Deus. Diante do Senhor, presente na Eucaristia, agradeçamos-lhe o dom da sua Mãe, que intercede continuamente por nós, e peçamos-lhe a graça de fazermos sempre aquilo que Ele nos diz e pede. Do Evangelho segundo São João. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até cima.
Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água o sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. A falta de vinho numas bodas era mau pronúncio para a nova família, pois o vinho era símbolo de alegria e dos dons e bênçãos de Deus. Assim, com este milagre, Jesus dá-se a conhecer, revela-se como o Salvador, apresenta-se como aquele que traz de novo a alegria e que derrama as bênçãos de Deus sobre nós. Mostra-se como o Mestre, a quem os discípulos seguem, como o Senhor, a quem os serventes obedecem e cujos mandamentos são fonte de alegria e de felicidade. O vinho novo das bodas de Caná simboliza as alegrias e bênçãos que Jesus continua a derramar nas nossas vidas quando nos abrimos à sua ação e seguimos a sua palavra. Diante do Senhor Jesus, presente na Eucaristia, o Jesus escondido, agradeçamos as graças e bênçãos que Ele continua a derramar nas nossas vidas. Peçamos-lhe a graça de nos deixarmos transformar continuamente por Ele e pelas suas palavras. Do Evangelho segundo São João. Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. O milagre realizado por Jesus em Caná
manifesta o seu poder e a sua glória e mostra-o como o Messias, o Salvador. Mas esta manifestação, este sinal, exige a fé e estimula. Fala crescer, como aconteceu com os discípulos. Os discípulos acreditaram nele, diz o evangelista. Acreditaram em Jesus porque pela fé perceberam o sentido do seu gesto. É a fé que nos permite perceber a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. É a fé que abre os nossos olhos para entendermos os muitos sinais da sua presença ao nosso lado. Assim como os discípulos acreditaram em Jesus, também nós somos convidados a acreditar, a confiar, a segui-lo. É ainda a fé que nos permite perceber na hóstia consagrada, exposta diante do nosso olhar, esta presença de Jesus escondido, como diziam os pastorinhos. Diante de Jesus presente na Eucaristia, peçamos-lhe que aumente a nossa fé. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novoscedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a utroque
sit laudacio. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paz, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Aproveito para deixar desde já o convite para o próximo primeiro sábado, no dia 4 de setembro. Desejo-vos a todos um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvam. Louvado sejais, Senhor,